Vamos continuar em Neemias. Nós vamos para o capítulo 4. Podem já ir abrindo. Para quem recebeu uma Bíblia nossa, quem recebeu da oferta uma Bíblia nossa, eu vou já dizer a página onde pode abrir. Que são estas Bíblias verdes, ok? Página 444. Tá bom? E numa sociedade que foge do sofrimento, uma sociedade que busca o conforto como a qual é que nós vivemos, seguir o exemplo de Neemias, como nós temos visto aqui, é algo absolutamente contracultural, ok? Numa sociedade mergulhada numa busca de conforto, hedonista, que foge ao sofrimento, que foge à dor, e a prova disso, por exemplo, é a questão da despenalização da eutanásia, uma busca ao sofrimento, uma busca à dor. Então, seguir aquilo que Neemias faz aqui, seguir o exemplo de Neemias é algo completamente contracultural. Para que nós comprarmos guerras se podemos desfrutar de conforto, de bem-estar no nosso cantinho? Para que comprar uma guerra? Mas não foi esse o pensamento de Neemias. Neemias não quis ficar sossegado no seu cantinho. Ele estava muito bem no cantinho dele até, por sinal. Ele trabalhava na corte do rei, do imperador da Pérsia. Ele possivelmente tinha um bom estilo de vida, tinha bons relacionamentos, circulava entre as melhores pessoas da sociedade à altura, comia bem de certeza, provava os melhores vinhos, porque ele era o copeiro do rei, então ele provava o vinho antes de dar ao rei. Eu acho que se eu não fosse pastor, essa seria uma boa profissão para mim, provar o vinho do rei. Gostava muito de ser enólogo. Quando houver curso lá de enólogos, Ricardo, eu vou lá à loja fazer, à loja do Ricardo. Quem não foi à loja do Ricardo pode ir lá ver os vinhos que ele tem. Não recebo comissões, só descontos. Ok. Então, ele trabalhava diretamente para o rei da Pérsia. E ele tinha esta vida confortável. Só que ele recebe a determinado momento a notícia de que o seu povo não vive como ele vive. De que o seu povo não está nas mesmas condições em que ele está. De que a sua cidade está completamente vulnerável e que a sua cidade, Jerusalém, não dignifica aquilo que ela foi feita para ser o único lugar da face da terra onde Deus se encontra com a humanidade. E porquê é que esta cidade estava vulnerável e não dignificava o facto de ela ser o ponto de encontro entre Deus e a humanidade? Pelo facto das muralhas e dos portões estarem completamente derrubados. E isto aconteceu porque há cerca de 100 anos antes de Neemias, houve uma invasão. Essa invasão foi encabeçada por Nabucodonosor. O povo foi levado para o exílio e nessa invasão os muros foram destruídos, a maior parte da cidade foi destruída, o templo foi destruído. E anos mais tarde, 70 anos depois, o povo começou a regressar, o povo reconstruiu as casas, o povo reconstruiu o templo, mas o povo não reconstruiu os muros nem os portões. Então a cidade continuava vulnerável aos povos vizinhos e nesta altura, o Império Persa vive sob pressão de vários países que têm sob o seu domínio, incluindo o Egito. Israel ficava ali a caminho entre o Egito e a Pérsia. Aliás, Israel pertencia ao domínio da Pérsia. Então, Jerusalém era uma cidade completamente vulnerável num ambiente político complicado e tenso. Então, Neemias, um homem sem qualquer responsabilidade civil sobre Israel, okay? Ele não tinha nenhuma obrigação para com Israel, sem qualquer responsabilidade espiritual e religiosa sobre Israel, ele recebe essa notícia como uma bomba no seu coração. Ele importa-se com o estado do seu povo. E ele então decide sair do seu canto e comprar todas as guerras que sejam necessárias para cumprir aquilo que Deus pôs no seu coração, reconstruir aquelas muralhas, reconstruir aqueles portões. Então nós temos visto desde o início desta caminhada que Deus usa pessoas que se importam. É só isto. Deus usa pessoas que se importam. E para nós termos impacto na vida de alguém não é preciso ter responsabilidade espiritual, não é preciso ser um pastor da igreja, um missionário. Também não é preciso ser um líder político ou um presidente de uma IPSS. Para nós termos impacto na vida de alguém, basta apenas nós nos importarmos. E foi isto que nós vimos com Neemias. Foi um homem que se importou. Exatamente aquilo que existe no coração de Jesus é o que nós encontramos em Neemias. Por isso, Neemias é uma prefiguração. É uma seta que aponta para algo maior, para uma realidade maior, que é Jesus. E todo cristão, todo aquele que tem Jesus, tem o mesmo coração. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus deixou o seu cantinho de glória, o seu cantinho de conforto, para se fazer como um de nós,
com todas as limitações que a humanidade tem e para ser humilhado e morto, consoante aquilo que nós já ouvimos aqui nesta manhã. Ele veio porque ele viu as nossas ruínas, ele importou-se com as nossas ruínas e ele veio para nos reconstruir. Agora, em pouco tempo que Neemias chegou lá, Neemias descansou primeiro, depois Neemias foi fazer uma análise da situação e ele conseguiu convencer o povo e os líderes da cidade a se juntarem a ele para esta reconstrução. Ninguém antes tinha conseguido fazer isto. Agora Neemias conseguiu. E Neemias vai conseguir organizá-los de uma forma absolutamente perfeita e ao milímetro. O povo vai funcionar que nem um relógio suíço. O meu relógio não é suíço. Mas que nem um relógio suíço. Todas as peças a exercerem a sua função. Em que o povo de Israel, todos, homens, mulheres, por famílias, vão ser divididos em 41 grupos diferentes por toda a extensão das ruínas da muralha, de forma a reconstruírem então esta muralha. E isto começa a acontecer. As muralhas começam-se a levantar, os portões começam a ser erguidos e as regiões vizinhas, os líderes das regiões vizinhas, começam a perceber que a vulnerabilidade de Jerusalém tem os dias contados. E isto para povos vizinhos é chato. Quando um povo começa a reconstruir a sua defesa militar, os povos vizinhos começam a ficar em alerta. Okay? Basta nós ouvirmos as notícias, quando um país começa a fazer testes nucleares, acende as sirenes. Então Jerusalém estava a reconstruir as suas muralhas e os povos vizinhos começaram então a levantar oposição. E é isso que nós vamos encontrar em Neemias. E da última vez nós vimos isso. Vimos os líderes de todas as regiões vizinhas de Israel a se levantarem contra Jerusalém. 2 assaltos nós vimos. O primeiro assalto foi pelas palavras. Exatamente como Satanás faz, e a principal estratégia de Satanás foi isso que nós vimos. Satanás vem com palavras, vem com mentiras, porque ele é o acusador de todo o cristão. Nós vimos isso e é isso que ele faz connosco. Nós vimos que todo o tipo de mentiras vem do inferno para que nós acreditemos em várias coisas que não são verdade quanto à nossa identidade como filhos de Deus. E é isso que Satanás fez com Jesus, tanto lá no deserto, na tentação: se tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E mais, foi isso que ele fez quando Jesus estava na cruz do Calvário. Por meio da boca dos líderes religiosos, das pessoas que passavam: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Sempre ligado à identidade, para fazer Jesus duvidar da sua identidade. E caso Jesus entrasse nesse jogo, Jesus ia sair da cruz. Estaríamos hoje aqui a tomar o pão e o vinho? Não estaríamos aqui. Então, Satanás vem com mentiras, com falsa acusação de culpa muitas vezes falsa, ou culpa, embora verdadeira, desproporcional. Okay? E Satanás vem por meio das palavras. Nós vimos também, da última vez, que da mesma forma que os inimigos de Jerusalém se uniram para conspirar entre eles, todos os se uniram para conspirar, para causar o pânico, querendo infiltrar pessoas para, durante a noite, entrarem nos quartos das pessoas e, enquanto as pessoas dormiam, as matarem. Então, da mesma forma que todos os inimigos de Israel se juntaram, igualmente Satanás não se poupa de fazer alianças para nos destruir a nós e para destruir o avanço do reino. Ele faz aliança, com a aliança mais fácil de todas, com a nossa própria carne, com o nosso eu, com o nosso ego. Okay? Ele faz aliança, muitas vezes, com círculos do início até ao fim do capítulo. Ele respondeu sempre com oração. E o que temos visto aqui repetidas vezes é que Neemias agiu com oração e com ação. Orar não dispensa agir e agir não dispensa orar. As duas coisas caminham lado a lado. Ao primeiro ataque, Neemias respondeu com oração individual, e em segundo lugar, Neemias conduziu o povo a se dedicar ainda mais esforçadamente na construção. Por isso, o resultado foi que, embora houvesse estes ataques, eles conseguiram concluir até metade da altura das muralhas em toda a sua extensão. Ou seja, quanto mais lhes batiam, mais eles se empenhavam na construção das muralhas e os resultados ficaram à vista. Agora, o segundo ataque mexeu. O cansaço começou a fazer sentir-se, o desânimo, o medo, o clima de suspeição de poder alguém vir na cidade infiltrado e começar a matar, começou a entrar. Mas ainda assim eles responderam da mesma forma. Oração, só que agora uma oração coletiva. Fizeram reunião de oração. Juntaram-se e oraram. E em segundo lugar, Neemias chamou os homens, todos os homens, e disse: lutem pelas vossas casas, lutem pelas vossas esposas, lutem pelos vossos filhos. E armado. Então, nestas respostas, nós vimos como responder aos diferentes ataques que vêm sobre nós. A oração é a arma principal.
Se nós somos cristãos e estamos há muito tempo nisto, sabemos já de cor e salteado isto. O problema é que existe muitas vezes uma dissonância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que de facto nós fazemos. A oração é a arma principal, individual como coletiva. Então, simultaneamente, nós devemos também orar e agir. E nesse sentido é preciso nós focarmos. Mesmo que o ataque venha, mesmo que a pressão venha, vamos ficar focados. Quanto mais nos baterem, mais nós vamos nos focar, mais intencionalmente nós vamos trabalhar naquilo que nós temos em mãos. E igualmente nós sublinhamos a importância, porque Neemias criou aqui o Ministério de Homens. Nós sublinhamos aqui a importância do ministério que nós queremos ter na nossa igreja e que seja uma das principais marcas da nossa igreja da Ação Bíblica de Faro. O ministério junto dos homens. Levantar homens que sejam capacitados para proteger as suas casas, as suas esposas e os seus filhos. E foi exatamente aí que parámos da última vez. Nesta reunião de homens Neemias, no seu discurso absolutamente arrepiante, ele disse: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E hoje veremos aquilo que aconteceu a seguir. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 15. Página 444, para quem tem as Bíblias que nós damos. Versículo 15. Diz assim: quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltámos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíram o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa e nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. 21. Assim continuámos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças do alvorecer até ao anoitecer. Nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem os meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Até aqui. Vamos orar. Jesus, pedimos a tua ajuda agora. Pedimos a tua ajuda para que possamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Vem-me usar e vem quebrantar cada um dos nossos corações. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 15 diz-nos, aos ouvidos destes opositores de Jerusalém, que os israelitas já se tinham apercebido desta conspiração. Foi o que nós vimos da outra vez. Eles aperceberam-se da conspiração e eles prepararam-se para se defender dessa conspiração. Então, os opositores, uma vez que souberam disso, recuaram. Ok? Recuaram. Porque o plano foi descoberto, então não havia mais sentido agir daquela forma. Deus respondeu àquela oração que nós vimos da outra vez, uma oração imprecatória de Neemias, de que falámos da outra vez, em que ele tinha pedido para que os planos dos seus inimigos fossem completamente... Foi isso que aconteceu. O elemento de surpresa para apanhar os israelitas despreparados já tinha sido descoberto, não ia funcionar. Por isso, eles puderam regressar àquilo que tinham em mãos. Regressaram para a reconstrução do muro. Cada um voltou para a sua parte do trabalho. É o que nos diz o texto. Para a sua parte do trabalho. E no capítulo 3 nós vimos que eram 41 grupos diferentes de pessoas com uma parte do muro que lhes era atribuída. Cada grupo voltou à sua tarefa. Agora, isto não significava, lá porque tinha sido descoberto o plano dos inimigos, não significava que não fossem tomadas medidas preventivas. Isso é absolutamente vital na nossa vida. Medidas preventivas. E mais uma vez nós vemos aqui o planeamento e a organização de Neemias. Daquele dia para a frente, uma coisa ia mudar. Daquele dia para a frente, proteção e trabalho ia caminhar junto. Armas e trabalho iam caminhar lado a lado. Metade dos homens iria trabalhar na obra, a outra metade dos homens ia estar vigilante e em guarda. Mas os que carregavam as coisas e os próprios construtores iriam trabalhar com uma arma e com a sua ferramenta.
As duas coisas lado a lado. Por isso, se fosse necessário a obra parar por vir um ataque inimigo, não era preciso ir deslocar-se para ir buscar armas, não era preciso cada um ir à sua casa buscar uma arma, não era preciso ir à sala das armas, não. Cada um já tinha a sua arma e estava pronto para defender a sua cidade. Depois, nós temos aqui no texto a realidade de que andaria um homem sempre com uma trombeta atrás de Neemias. Neemias iria verificar e ia supervisionar todo o trabalho da construção da muralha e com ele estava sempre colado o homem da trombeta. Para que se houvesse um ataque, o homem da trombeta tocasse e o povo que estava cada um na extensão da muralha a fazer o seu trabalho, ao ouvir o som da trombeta, pudesse, em conjunto, reunir-se em torno da trombeta. Para quê? Para que todos pudessem se defender em unidade. Porque se houvesse um ataque e fosse só aquele grupo a proteger-se, eles seriam facilmente vencidos. Por isso, era necessário juntar toda a gente para que uma defesa organizada e eficaz pudesse entrar em andamento. Outra coisa, a vigilância. A vigilância era constante. Além de uma guarda sempre pronta, dos carregadores e dos construtores também trabalharem armados, à noite todos se deitavam com as suas armas. Todos iam dormir com as suas armas. Mas Neemias pediu àqueles que moravam fora da cidade de Jerusalém, que estavam a ajudar na construção dos muros, que ficassem dentro da cidade com os seus servos. Em que durante a noite os servos guardariam, os senhores dormiriam e durante o dia eles voltariam ao trabalho armados. Desta forma, estarem fora da cidade e simultaneamente, se houvesse um ataque, eles já estavam dentro da cidade e prontos para se juntar à defesa da cidade. No entanto, Neemias diz: quem vai lutar por nós é Deus. A confiança em Deus está lado a lado com a nossa organização. Okay? Lá porque nós nos organizamos e fazemos o nosso trabalho não significa que nós vamos descartar a confiança em Deus. O facto de Deus lutar pelo seu povo não é um convite à inércia. Okay? A soberania de Deus não é uma desculpa para a negligência em qualquer que seja o assunto que tenhamos em mãos ou qualquer que seja a área. Sabemos que Deus é soberano, sabemos que todo o propósito de Deus acontece, mas nós não temos, como já temos falado aqui, nós não temos acesso à vontade secreta de Deus. Okay? Nós temos acesso à vontade revelada de Deus, que está aqui na palavra e é aquilo que Ele pede de nós. E nisso aí nós temos que obedecer. Deus abriu o mar vermelho para o povo poder passar. Lembram-se quando saíram do Egito e dirigiram-se para Canaã? Deus abriu o mar vermelho. Mas Moisés teve que mandar que o mar abrisse. E o povo teve que caminhar por meio do mar. Deus age, mas o povo também age. Aquele famoso versículo, por exemplo, que às vezes eu acho que é mal interpretado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Isto não é um convite a nós puxarmos a cadeira, sentarmos e dizer: pronto, Senhor, agora faz tudo. Não, a ideia do versículo é: entrega o teu caminhar enquanto tu caminhas, enquanto tu fazes, enquanto tu tens as tuas iniciativas, enquanto tu tens os teus projetos, os teus sonhos, o teu trabalho, enquanto tu fazes, enquanto tu ages, entrega tudo isso. Entrega a tua rotina, entrega os teus planos e Deus vai agir. É isso que esse versículo quer dizer. Soberania de Deus não é um apelo à inércia. O apóstolo Paulo mostra-nos essa tensão saudável da vida cristã pelo menos duas vezes. A primeira está lá em 1 Coríntios 15:10. E diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De facto, trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está aqui a dizer: eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. Mas depois ele vai dizer: mas foi a graça de Deus que fez isso em mim. Então, há um ponto em que Paulo trabalha e há um ponto em que Paulo reconhece que Deus é que na sua graça está a agir por meio do seu trabalho. Outra passagem nós encontramos em Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizem a vossa salvação com temor e com tremor. Ou seja, trabalhem na vossa salvação. Porque é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, por um lado, Paulo exorta que haja um esforço no sentido de se crescer nos frutos da salvação e, ao mesmo tempo, ele diz: Deus é quem dá o querer e o realizar. Estas duas verdades caminham lado a lado. Não podemos negar uma em detrimento da outra. Então nós somos chamados à obediência ao que Deus pede de nós em todas as áreas da vida. Somos chamados a combater pelo avanço do reino, pelo bem do nosso próximo, em todas as frentes que nós estamos. No nosso relacionamento com Ele, no nosso casamento, na nossa cidade, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, em todas as frentes. E ao lutarmos pelo crescimento
à nossa conformação à imagem de Jesus, pela salvação dos outros, pelo bem-estar dos outros, das pessoas com quem nos cruzamos. Nós estamos nas lutas certas. Nós estamos nas lutas que Deus pede para nós lutarmos. E ao estarmos nas lutas certas, o que é que Deus diz? Deus diz que lutará por nós. Agora, não nos iludamos. Deus não abençoa preguiçosos nem negligentes. Nós encontramos essa verdade ao longo da Bíblia de uma forma muito premente e muito evidente em Provérbios. Deus não abençoa preguiçosos e negligentes. Ele até pode ser muito misericordioso, porque nós muitas vezes somos preguiçosos e às vezes muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, e no grupo dos jovens nós temos estudado isso e temos visto que afinal somos mais preguiçosos do que a gente imaginava. Então Deus pode ser muito misericordioso apesar da nossa misericórdia, mas não o coloquemos à prova. Não o coloquemos à prova. Isso é sinal de que nós o desprezamos e de que nós não o amamos. Outra coisa, nós podemos criticar muito e bem a teologia da prosperidade. Okay? Em que se eu agir de uma determinada forma, então Deus vai me fazer prosperar na saúde, nas finanças. Nós podemos criticar muito esse tipo de teologia, mas a verdade é que se nós somos irresponsáveis, se nós não somos intencionais, se nós não somos intensos naquilo que Deus nos dá nas mãos para nós fazermos, nós andamos a operar numa mesma lógica, numa lógica que não é assim tão diferente daqueles que tratam a Deus como um gênio da lâmpada. Porquê? Porque eles esperam que Deus faça acontecer e nós, na nossa preguiça e irresponsabilidade, também cruzamos os braços e depois esperamos que Deus faça as coisas acontecerem. E a prova disso é que quando as coisas não correm de feição como nós achamos que deviam de acontecer, nós lamentamos, nós começamos a perguntar porquê Deus, nós começamos a murmurar, nós começamos a queixar. Porque esperávamos que Deus agisse, mas não fizemos a nossa parte daquilo que Deus pede nós para nós fazermos. Então não é assim tão diferente a teologia da prosperidade. Esta é a teologia da mediocridade. É a mesma moeda. Por isso eu espero que esta manhã tu possas sair daqui decidido a lutares, a te esforçares, a trabalhares, a seres intencional naquilo que Deus pede para tu fazeres. Na batalha para a qual Ele tem chamado a travar. E eu volto a repetir, até todos aqui ficarem cansados de ouvir, os que estão cá e que já acompanham há algum tempo, esta palavra tem que ficar. Daniel, qual é a palavra? Intencionalidade. Até o Daniel já sabe. Intencionalidade, ou seja, nós programarmos, nós termos foco, nós planearmos, nos organizarmos, nós termos presença naquilo para o qual nós somos chamados a fazer. E não, isso é totalmente destrutivo para nós e para quem está à nossa volta. Então eu espero que hoje tu possas sair daqui com pelo menos uma percentagem a mais de intencionalidade naquelas que são as lutas para as quais Deus te chama. Ao mesmo tempo eu também te quero te confortar. Confortar com a verdade de que se tens trilhado este caminho de obediência, se tu tens percebido quais são as lutas que Deus tem dado para as mãos, se tu tens obedecido essa luta com suor, com lágrimas, com cansaço, até com frustração, sabe, Deus luta por ti. Porque se tu estás em obediência, estás a fazer aquilo para o qual Deus te chamou. E Deus vai lutar por ti. Ainda que às vezes existam aparentes derrotas, não passa disso mesmo, de uma aparente derrota. Porque com Deus, as nossas aparentes derrotas são vitórias. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Para o bem do seu povo e para a sua glória. Então, encontra conforto nesta verdade. Deus luta por ti. Continua na tua luta. Agora, nós vamos ver duas diretivas. Okay? Duas diretivas que Deus nos dá para tudo na vida e a todos nós aqui. Todos nós, tu que estás sentado na tua cadeira, é para ti. Okay? Para todos nós aqui. Diretivas onde a lógica daquilo que nós vimos até agora se aplica. Confiamos na ação soberana de Deus, que luta por nós, ao mesmo tempo nós nos entregamos esforçadamente àquilo que Deus nos pede para fazer. Então, primeira diretiva. Construir. Ok? Construção. O povo de Jerusalém tinha uma responsabilidade de reconstruir o muro. Isto é claro. Eles estavam espalhados por toda a extensão da muralha, organizados em grupos, cada um com a sua responsabilidade. E nós encontramos exatamente isto no povo, um senso de responsabilidade, encontramos determinação, encontramos perseverança, e a prova disso é que apesar dos ataques que eles tiveram, eles perseveraram, então eles estavam bem determinados naquilo que tinham para fazer, e dedicação total, porque eles podiam ter ficado completamente cheios de medo, ter desistido, ir cada um para a sua casa e dizer, não, vamos parar tudo. Não, eles dedicaram-se totalmente até ao sangue se fosse preciso. Eles dedicaram-se de forma incansável ao trabalho. Ok? Porque isto era um trabalho para uma década, como nós já aqui falámos. Poucos meses. Eles nem tiravam a própria roupa para dormir.
Eles perseveravam mesmo sob todas as ameaças que recebiam. A missão era uma, a missão devia ser cumprida, construir os muros, construir. Todo o ser humano tem este ímpeto natural, ok? Todo o ser humano tem este impulso de criação, de produção, de construção. Isto porquê? Porque ele carrega a imagem de Deus. Deus é o criador de tudo o que existe. Deus cria ex nihilo, a partir do nada. Nós não fazemos isso, mas o ponto em que nós temos a imagem de Deus em nós é que a partir de uma matéria-prima nós podemos construir outras coisas. Então há este impulso no ser humano. Basta ver tudo o que existe à nossa volta, tudo. A cadeira em que estamos sentados, ok? As ideias que estão a ser proferidas, aquilo que está aqui escrito, a impressão deste livro, tudo ao longo dos milénios, homens e mulheres foram construídos, desde impérios, a ciência, a arte, a medicina, desde as coisas maiores às coisas menores que nós temos nas nossas casas de banho, nas nossas cozinhas. Tudo é resultado deste ímpeto de construção. E esse atributo está em Deus e é espelhado no homem. Deus é bom e tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é justo. E nós temos visto, justiça é o quê? A justiça é cada coisa no lugar certo. A injustiça é quando as coisas deixam de estar no lugar certo. Então tudo aquilo que Deus faz espelha esta justiça. Agora nem tudo o que o homem faz é bom e justo. Por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Por causa do homem se querer divinizar, se querer tornar como Deus. Se querer tornar independente de Deus. Então o que nós vemos na humanidade, pela graça comum de Deus, é que há coisas boas, infelizmente há coisas más, e há coisas que dependem da intencionalidade, da intenção, agora esta palavra vai sair sempre, mesmo quando não é para ser usada. Então, depende da intenção e da motivação da pessoa. Por exemplo, construir uma vida financeiramente confortável em si é algo errado. Não é errado construir uma vida confortável. O que é errado e o problema é quando a ganância, a insensibilidade para com os outros, a corrupção, a mentira, a ausência de generosidade começam a permear a construção desta vida confortável. A evidência de que nem tudo aquilo que o homem constrói é bom está à nossa volta. Eu não vou dar mais exemplos porque acho que é óbvio para todos nós. Basta ligarmos o telejornal e basta olharmos ao espelho. Agora, uma outra verdade muito importante que a Bíblia nos traz. Jesus também constrói. E Jesus está a construir um reino, Jesus está a construir um povo. E então esta construção em que Deus está envolvido, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é uma construção cósmica e é a construção da redenção. De todas as coisas, que não só implica a nossa salvação, mas tudo, toda a sociedade, a própria natureza, tudo será redimido. Foi por isso que Deus entrou na história, foi por isso que Deus entrou no tempo por meio da pessoa de Jesus. Foi pela construção deste reino de amor, deste reino de alegria, deste reino de paz, deste reino de justiça, de bondade que Jesus veio ao mundo para levar injustiça, maldade, infidelidade, morrer naquela cruz. E Jesus ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, para construir então este reino. Este reino é para a glória do rei, é para a alegria do seu povo, é a grande construção, a construção que de facto importa. Esta é a construção das construções. Esta é a construção que fica para a eternidade. Por isso, e liguem bem este ponto agora, esta é a grande construção. Esta é a maior construção de todas. Por isso, todas as construções humanas devem estar subordinadas a esta grande construção de Deus. E especialmente comprometidos nesta construção devem estar os cristãos, porque os cristãos agora fazem parte deste reino que está a ser construído por Jesus e eles unem-se à construção deste reino sobre esta terra. Jesus já reina. Jesus reina sobre o seu povo. Jesus reina sobre a igreja. Por isso, cada cristão, ao ser parte do reino, tem implicações para a sua vida no seu envolvimento da construção deste reino. Em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida devem contribuir para o avanço deste reino. Vou dar um exemplo. O trabalho. O trabalho, por exemplo, serve para o bem comum. Nós não trabalhamos só para ganhar dinheiro. Nós trabalhamos para que na nossa profissão, seja ela qual for, desde a pessoa que atende no supermercado, até ao diretor da Segurança Social, até ao advogado que vai todos os dias ao tribunal, todos devem trabalhar com o intuito de melhorar a vida daqueles que se cruzam com ele. De melhorar a sociedade, de espelhar justiça, de espelhar harmonia, de espelhar beleza, alegria. Então, o trabalho serve para a produção do bem comum, o bem da sociedade, o bem da cidade. Mas serve para aquilo que é o mais óbvio, que é o sustento da nossa família. Okay? Para o bem da nossa família, mas também serve para o sustento da igreja, de quem se dá
tempo inteiro para a igreja, dos necessitados da igreja, daquele que foi plantar uma igreja na outra cidade, do missionário que está lá no outro continente, para o avanço do reino. Mas o trabalho serve como um campo missionário, porque no trabalho nós cruzamos com pessoas, seja um empregado, seja um patrão, seja um colega, seja um utente, seja um paciente, cruzamos com pessoas. O trabalho serve como um campo missionário. Por isso não é errado construir uma carreira profissional. Não é errado buscar uma boa carreira profissional e uma boa remuneração, desde que as motivações se alinhem com o quê? Com deste reino, o reino de Jesus. Salvação de almas e o bem do próximo. É isto. Agora, se nós vivemos de uma forma automática, se nós vivemos de uma forma não pensada, não intencional, nós corremos sérios riscos, ou de não construir de facto nada significativo, ou de estarmos envolvidos numa construção, e não é porque estas duas coisas andam juntas. Nós estarmos numa construção egoísta em torno de nós próprios, dos nossos interesses, e não de Deus e do próximo. E vejam isto, quando nós vivemos em torno de nós próprios e lutamos pelo avanço da nossa carreira por causa do nosso egoísmo, por exemplo, nós não vamos construir nada de significativo e que deixe um legado para os outros. Só quando nós nos dedicamos àquilo que interessa para Deus e àquilo que interessa para o próximo é que nós deixamos algo que importa. Então nós precisamos parar. E nós temos feito isto várias vezes. Nós precisamos de parar o automático das nossas vidas. E precisamos de pensar para que haja então intencionalidade. E precisamos ver a forma como temos construído nas várias áreas da vida. Família. Nós, em relação aos nossos pais. Muitos de nós aqui, graças a Deus, ainda têm os pais vivos. Outros, infelizmente, já não têm. Mas muitos de nós ainda têm. Então, para esses, como é que nós temos construído o nosso relacionamento com os nossos pais? Como é que tu tens construído o teu relacionamento? Lembra-te desta palavra. O teu relacionamento com os teus pais. Todo filho, à base dos 10 mandamentos, é chamado a honrar os seus pais. Nós encontramos uma convocação para esta realidade em toda a Bíblia, não é só nos 10 mandamentos, ele repete-se de várias formas por todas as Escrituras. Então, respeito, amor, obediência, cuidado, carinho, deve existir no relacionamento com os teus pais. Adolescentes que estão aqui e me ouvem, as outras crianças não estão cá, por isso não me ouvem, mas os adolescentes estão cá e ouvem, os jovens estão cá e ouvem. Prontidão para ajudar nas tarefas da casa. Não vale a pena querer ser um missionário lá não sei aonde. Não vale a pena querer estar envolvido no ministério da igreja se eu não estou a acrescentar no avanço do reino de Deus onde mais importa, que é na minha casa. Incluindo prontidão para obedecer àquilo que os pais pedem. Adultos cujos pais sejam já idosos devem cuidar deles na sua velhice. Em todo o tempo, os filhos devem orar pelos pais. Um relacionamento estragado com os pais, infelizmente aqui alguns sabem o que isso é. Um relacionamento estragado com os pais é dos piores malefícios que se pode ter na alma. Produz doença na alma e produz consequência nos relacionamentos com quem a gente se cruza. Okay? Se houver mágoa por coisas que os teus pais tenham feito, perdoa. Se os tens ainda em vida, constrói um relacionamento com eles. Ajuda-os a serem mais parecidos com Jesus. Se eles não creem em Jesus, partilha, mostra o que Jesus fez na tua vida e fala de Jesus para eles. Agora, cônjuges, casados, maridos e mulheres, esta é outra construção fundamental na vida. Mais do que uma carreira profissional. Construção do casamento. Maridos, edifiquemos, construamos as nossas esposas. Agora para os homens, tá? Construamos as nossas esposas. É isto que é a palavra edificar. Edificar é construir. Edifiquemos as nossas esposas. Para quê? Para que elas amem mais a Jesus. Para que elas floresçam na sua maternidade. Para que elas floresçam nos seus dons, nas suas vocações, nos seus talentos. Marido, ama a tua esposa e que ela perceba isso. Porque uma coisa é nós com ela. Supra as necessidades físicas, sexuais, emocionais, espirituais da tua esposa como deve ser. Esposas, sejam submissas. Isto não sou eu que digo, tá? Isto é a Bíblia. Isto é a Bíblia, isto é a Bíblia. Sejam submissas, mas há muita coisa que submissa não quer dizer, tá? Okay? Sejam submissas, mas isso é outra pregação. Sejam submissas à liderança dos vossos maridos. Promovam a liderança dele. Promovam. Mas meu marido não é um líder. Meu marido não pastoreia. O meu marido não toma decisões como deve ser. Promove a liderança dele. Ajuda-o a tomar decisões e faz com que ele pense que ele está a liderar. Mas tu estás a colocá-lo na frente. Ele vai começar a ganhar essa... Porque assim, desde lá do Éden, é que esse foi o problema. Adão omitiu-se, Adão estava do lado de Eva, Adão omitiu-se, Adão foi ausente, ok? E Satanás atacou exatamente por causa dessa omissão. A tendência dos homens é duas, é a omissão e é o autoritarismo, tornar a mulher num capaz. E as duas coisas estão lado a lado
e funcionam, é a mesma moeda, duas caras da mesma moeda. Então, esposas, se eles não conseguem ser líderes, ajudem-nos a serem líderes. Eles vão aprender. Eles vão ganhar confiança e vão começar a exercer essa liderança. Até lá sejam pacientes, ok? Sejam pacientes com os vossos maridos. Incentivem-nos a pastorear o lar. Incentivem-nos a orarem por vocês. Incentivem-nos a abrirem a Bíblia. Um casamento bem construído é um reflexo do relacionamento entre Jesus e a igreja. Um relacionamento bem construído é uma vitrine que mostra àqueles que estão fora o que existe entre Jesus e a igreja. Vejam a responsabilidade do casamento. O casamento é missão. Casamento é missionalidade. Casamento é esta demonstração do amor de Jesus e da igreja para com Jesus. Casamento é para os nossos amigos verem. Casamento é para os nossos familiares verem. Não é para nós ficarmos em casa fechados. Por isso é que nós devemos convidar continuamente pessoas para estarem na nossa casa, para verem o nosso casamento. Então, constrói o teu casamento. Agora, ser intencional, focado, esforçado. Filhos. A área dos filhos. Casais jovens que estão aqui, casados jovens, façam filhos. Sério. Não caiam na mentira. Nas mentiras. Pessoal, o mundo entrar na igreja não é o estilo de música, nem é o estilo de roupa. O mundo entrar na igreja é nós comprarmos estas ideias que crianças são um estorvo e são um fardo. E a sociedade tenta pôr isto. Por um lado eu compreendo, sim, é cansativo, é difícil. Por um lado eu compreendo também a sociedade tem roubado os recursos dos pais conseguirem fazer os seus filhos crescer. Por isso tem-se tornado um fardo difícil. Ok, mas não compre essa ideia. Aqui na igreja nós temos todas as ferramentas que te vão ajudar a exercer a tua paternidade. E essa é uma área que nós vamos também trabalhar muito. Então não compres a ideia de que ter filhos é um estorvo, de que ter muitos filhos é um estorvo, de que para ter filhos é preciso ter uma vida confortável. Se for preciso, baixa o estilo de vida para poderes criar filhos e para poderes educar bem os teus filhos, porque os teus filhos são mais importantes. São almas que tu vais estar a pôr no mundo e na eternidade. Os teus bens ficam aqui e acabou. E às vezes nem tens bens. Para que eles aprendam a cuidar, a perdoar, a serem empáticos, compassivos, generosos. Ensina-lhes a Bíblia, lê-lhes a Bíblia, incentiva-os a memorizarem as Escrituras. Agora, todo este trabalho de construção do coração dos teus filhos implica esforço. Ninguém constrói o coração do filho sem esforço e sem trabalho. O mais fácil é vivermos num piloto automático, chegar a casa, dar os jantares, pô-los à frente da televisão, pô-los à frente do YouTube, ir pô-los na cama, no dia a seguir recomeça a rotina. Isto não é pastorear, isto não é nada. Por isso é que, sim, ter filhos é um estorvo. Porque não se cuida do coração. É preciso intencionalidade. É preciso saber ler o coração. É preciso gastar tempo, conversar, olhar nos olhos. E, na verdade, quem anda a educar muitas vezes os nossos filhos são terceiros. E nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Os amigos deles, os professores. E agora, pior ainda, os influencers digitais. Influencers digitais. YouTube. Em que os vídeos correm soltos. Deixam lá o filho com o YouTube e os vídeos correm soltos. E vem todo o tipo de porcaria. Lembras-te de eu dizer há pouco, quando saíres deste culto, que possas sair com uma percentagem a mais de intencionalidade, que seja principalmente nesta área. Dos teus filhos. A partir de hoje, para quem tem filhos aqui, seja muito mais intencional no pastorear do coração. 2. Vimos a família, agora a igreja. Pergunto, tu estás a construir a igreja connosco? Estás mesmo a construir uma igreja? Ou tu vives uma vida de consumo da igreja? Seja esta, seja outra qualquer. Okay? Estás mesmo envolvido na construção da igreja? Agora, como é que se faz isto estar envolvido na construção da igreja? Estando presente de uma forma completa. Estando presente de forma completa. Seja fisicamente nos cultos, sim, também importa estar fisicamente presente. Há algumas reuniões da igreja, algumas básicas, ser assíduo na vida da igreja. Participa nas reuniões da igreja. Mas, não só que estejas presente fisicamente, mas que ouças os sermões com atenção. Conecta-te ao pregador. Por muito que o pregador seja chato, seja secante, seja monótono e pregue durante 1 hora e 10 como eu prego, conecta-te, faz o esforço de conectar. Okay? Nós somos capazes de ver filmes de 3 horas, como eu do Senhor dos Anéis. Nós somos capazes de esforçarmos para ouvir uma pregação de 1 hora. Concentra-te, conecta-te àquilo que é pregado. Pensa, como é que eu posso aplicar isto no meu local de trabalho com a minha família? Como é que eu posso aplicar isto? Contribui financeiramente. Organiza o teu orçamento para investir na Igreja de Jesus. A igreja evangelizando.
para que novos possam se agregar a nós. Constrói a igreja envolvente na amizade com outros irmãos. Isto é absolutamente fundamental. Amizade com irmãos. Não vamos ser amigos de todos na igreja. Isso é uma ilusão. Okay? Amigos, assim, amigos próximos, que caminhamos de lado a lado, que nos encontramos com regularidade, que abrimos o coração, que conversamos as nossas falhas. Isso não vai acontecer com todos, mas que pelo menos aconteça com um grupinho de pessoas. Desenvolve, ser intencional na construção da igreja por meio de amizades intencionais. Constrói a igreja envolvente num dos ministérios. Há ministérios que precisam de voluntários. No fim, podes falar comigo. Terceira área em que somos chamados a construir. Cidade. Todos nós estamos numa cidade sobre a qual temos responsabilidade. Ok? Nós moramos numa cidade. Na soberania de Deus, nós estamos naquela cidade, nascidos no século XXI, no século XX alguns, ninguém no século XIX, acho eu. Okay? Então, nascidos na cidade em que nós estamos, então nós temos uma responsabilidade sobre essa cidade. Então, além de tu orares pela cidade, que eu espero que tu faças, e se não fazes, possas começar a fazer, além de orares pelos teus governantes, deves te empenhar naquilo que é benéfico para a tua cidade, para o bem comum. Seja pelo teu trabalho, seja pelos seus estudos universitários, e quem está no secundário, dediquem-se a estudar, porque o vosso estudo vai ter reflexo no bem da cidade onde vocês moram. Por causa do trabalho que vocês vão ter a seguir. No teu trabalho dá o teu melhor. Ser dedicado, ser excelente, ser pontual, serve com alegria, faz as coisas do melhor que tu podes fazer. Atende os clientes, atende os pacientes, os alunos com o teu melhor, com a tua melhor presença. Ser um empregado que serve como Jesus, para aqueles que são empregados. Ser um patrão que lidera como Jesus, para aqueles que são patrões e líderes de grupos. Evangeliza. Ora pelos teus colegas. Oferece-te para orar com eles até. Dificilmente alguém rejeita. No momento mais protegido, de fragilidade, ofereces-te para orar por um dos teus colegas. Funciona. Não sejas só consumidor da cidade, seja um construtor da cidade. Ao construir estas áreas desta forma, tu vais estar a contribuir para o quê? Para o avanço da maior construção de todas, que é o avanço do reino. E tu vais estar não a viver para ti próprio na construção do teu próprio reino, mas na construção deste reino que é cósmico. Em todas estas áreas e outras que eu não falei, tu precisas de determinação, tu precisas de organização e, acima de tudo, tu precisas de buscar a dependência completa de Deus. Deus luta por ti, tu esforças-te, mas procura depender sempre em Deus. Constantemente vais precisar de entrega, proteção. Okay? Como nós vimos, havia sempre metade das pessoas a trabalhar, a outra metade com as armas. Quem trabalhava tinha sempre uma arma, eles dormiam com a arma ao lado, então estavam sempre prontos para proteger o avanço da construção. O que é que importa aqui? O que importa é a construção. Por isso, tudo aquilo que possa ser um obstáculo à construção precisa de ser eliminado. E então vem a proteção daquilo que se está a fazer. Eles estavam prontos a defender com a sua própria vida a construção daquela muralha. O avanço do reino de Deus, o levar avante a salvação das pessoas em Jesus, o levar avante, o melhorar a vida do nosso próximo, precisa de proteção porque vai haver oposição. Isto é certo, isto é garantido. Fazer avançar o reino de Deus com intencionalidade, com determinação, com esforço, com entrega, vai levantar todo o tipo de oposição. Da nossa carne, do mundo, do diabo. Todos nós vimos isto da última vez. Eles não só vão tentar atacar a nós diretamente, mas aquilo que nós estamos a construir. Imagina, eu tenho aqui o meu ministério, estou a trabalhar para a construção desta igreja. Não só Satanás me vai atacar diretamente a mim, mas vai atacar a construção desta igreja. Não só ele vai atacar a ti, mas ele vai atacar o teu colega que tu tens estado a partilhar o Evangelho. Então ele vai atacar a ti e vai atacar a construção que tu estás a fazer. Constrói, vimos isso. O homem que caminha com Deus constrói. Agora, o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. No entanto, Jesus deu uma garantia. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço do reino de Deus. Não prevalecerão contra a salvação de pessoas e contra nós melhorarmos a vida de quem está à nossa volta. Coisas boas, coisas que perduram, coisas que melhoram a vida dos outros, envolve esforço, leva tempo, implica lágrimas, implica suor, implica frustração. E depois começa a assumir alguma coisa. Agora, estragar tudo acontece em menos de nada. Estragar tudo é fácil e estragar tudo é rápido. Uma vida inteira pode ser estragada por uma decisão completamente ao lado e fora da curva. E quantas vezes nós já vimos isso acontecer na nossa própria vida ou na vida de pessoas à nossa volta?
Um casamento bem construído pode ser estragado por uma decisão que procura algo fora do casamento. Circunstâncias externas podem com facilidade também derrubar coisas boas que alguém construiu. Uma tentação do diabo, por exemplo, à qual o cristão responde, como David respondeu à tentação que o diabo lhe colocou na pessoa de Batseba. Que consequências é que isso teve? Acabou com a família dele. O reinado dele nunca mais foi um reinado de paz. Os filhos dele morreram. Entrou sangue dentro da própria família. Foi horrível aquilo que aconteceu com a família de David, o homem segundo o coração de Deus, por esta decisão fora da curva. Um reino, uma reputação que ele construiu, destruída por uma decisão destas. É fácil acabar e é fácil destruir aquilo que se leva tanto tempo e que dá tanto trabalho a construir. Agora, Deus pode agir em misericórdia e reverter muita coisa da porcaria que nós fazemos. Deus faz isso, mas sempre ficam consequências. E o pior da história, mas nós no nosso egoísmo não conseguimos ver, é que essas consequências, e são as que nós infelizmente lamentamos mais, são as que ficam para nós, as que doem aqui. Mas em todas essas coisas que nós destruímos, que nós andamos a construir depois nós destruímos, as consequências piores ficam para aqueles que estão à nossa volta. E esses sofrem. Por causa disso, é por isso que nós temos que levar o que está aqui ainda mesmo muito a sério. É por isso que a nossa vigilância tem de ser extremamente, não só ativa, mas também proativa e preventiva. Os nossos ouvidos têm que estar atentos e bem abertos ao som da trombeta que soa quando um ataque inimigo aparece. Isto é o Espírito Santo, isto é a palavra, isto é o meu amigo e discípulo de caminhada, isto é a igreja. Estas trombetas que soam, os alarmes que tocam, para que nós... Espera aí, para tudo. Nós estamos em guerra. E o nosso eu egoísta, o sistema de valores em que nós vivemos, o diabo querem travar o avanço do reino de Deus por nosso meio, ok? Então nós precisamos proteger todas as áreas que nós vivemos. Precisamos proteger a família. Os nossos pais, filhos que têm pais ainda, os nossos pais devem ser preservados pela forma como nós falamos deles, por muito que nós discordemos daquilo que eles fazem connosco. Devemos preservar a sua reputação pela forma como nós falamos com eles e deles. E devemos preservá-los pela oração. Protegê-los pela oração. A oração protege. Quando eles estiverem fragilizados, quando os nossos pais estiverem fragilizados e vulneráveis, precisamos de protegê-los da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade, cuidando deles na sua doença e na sua velhice. Isto é uma coisa que a sociedade também quer. Eutanásia, os lares, etc. O nosso cônjuge deve receber orações nossas em todos os momentos. E em especial nos momentos de fragilidade emocional. Porque isto acontece. Acontece entre as esposas, mas também acontece com os maridos. Os maridos também choram. Só que às vezes podem chorar às escondidas, mas eles choram, tá? Esposas, os maridos são gente, tá? Os maridos não são daço. Os maridos choram. Os maridos têm dores, têm complexos, têm lutas, têm marcas. Existe fragilidade emocional, existe fragilidade sexual, existe fragilidade física, espiritual. Então fica atento ao teu cônjuge. Não penses só em ti ou como está a ser difícil. Muitas vezes a tendência é essa. Nós chegamos a casa cansados do trabalho, das lutas do trabalho, das dificuldades que nós temos. E isto é mais das esposas. As esposas querem falar. E o marido só quer sentar ali, beber uma cerveja, ficar descansado e entrar em modo vazio. Não. Ouvir. E ouvir com ouvidos de ouvir. Não ouvir. Ouviste o que eu disse? Espera. Pois estavas a falar. Okay? Ouvir. Então frustramos-nos. Nós protegemos o nosso cônjuge, ficando atentos. E esta atenção tem que ser intencional. Mais uma vez, o automático vai-nos tirar essa atenção daquele que está à nossa volta. Ler comportamentos não verbais. E isto, com a marido e a mulher, é algo que devia ser super simples, em que nós, basta ver como o outro está e nós já fazemos uma leitura completa. Sabemos como está. Já devemos vir com todo o nosso arsenal, todas as nossas armas, para defender e proteger da vulnerabilidade e da fragilidade em que ele ou ela está. Então, quando a tua esposa ou o teu marido estiverem em baixo em alguma área, coloca-te numa posição de escuta e oferece-te, por exemplo, no fim do dia, antes de irem dormir, oferece para orar por ela. Oferece para orar por ele. Olha, eu vou orar por ti antes de nós dormirmos. Faz isto, vejam isto. Vejam o que acontece. Para quem já faz isto, sabe que isto... Okay? Se há falta de dinheiro na tua casa para pagar contas,
Proteção é o quê? Proteção é lançar-se ao trabalho sem esquisitices, sem, como dizem os brasileiros, sem mimimi, sem ser esquisito com o trabalho. Trabalha no que for preciso e o quanto for preciso para protegeres a provisão material do teu lar. Isto é para o marido, é para a esposa, mas é especialmente para os maridos que são os principais provedores do lar. Se for preciso ter 2 trabalhos, que tenhas 2 trabalhos, mas tu tens que cuidar materialmente da tua casa. Ser esquisito no trabalho. Por isso o marido vai trabalhar. Os filhos, proteger os filhos, filtrando aquilo que eles veem. Na televisão e em especial naquilo que eu disse há pouco no YouTube. Nas redes sociais. Daqueles tipo Neto, como é que se chama, João? Ajuda-me. Dos Filipes Netos da vida. Totalmente destrutivo. Milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Sabes o nome dos youtubers que eles ouvem, que eles veem? Se calhar o professor da escola sabe mais do que o pai do filho. Já te sentaste para ouvir alguma vez aquilo que eles ouvem? Sabes quais as séries que eles veem? Sabes quais amigos eles têm? Isto são as conversas mais antigas. As conversas mais recentes têm que ser esta sobre o YouTube e sobre as redes sociais. Ajudas o teu filho a desenvolver um senso crítico. E atenção, os filhos só ganham um senso crítico a partir de uma determinada idade. Não esperes que o teu filho tenha um senso crítico com 5 anos. Nem sequer com 6 anos. Esquece. Por isso, os filhos nessas idades, enquanto eles são esponjas, eles devem ser protegidos literalmente de serem expostos a determinados contextos. Ponto final, parágrafo. Ponto final, parágrafo. Protegê-los. Eles são esponjas, não têm senso crítico. Tá? O senso crítico é para trabalhar durante esses anos. Formar o caráter é aí, nos anos principais. Isto envolve intencionalidade, envolve trabalho, envolve esforço. Protege o coração dele. Ensinam a abrir-se contigo quando ele está a lutar com dificuldades, com problemas na escola, com os colegas, com os amigos, com um pecado. Que ele não tenha dificuldades ou medo de chegar ao pé do pai porque o pai o vai condenar. Mas que ele tenha toda a facilidade de chegar e de abrir e o pai vai dizer, ok, está errado, pode haver consequências, mas vamos trabalhar juntos para resolver. Isto é proteger os filhos, de verdade. Não é esperar que o líder das crianças ou o líder dos adolescentes faça esse trabalho. É a vossa responsabilidade. Segunda área de proteção que temos que ter, a igreja. Nós protegemos a igreja orando por ela, seja individualmente e coletivamente. Eu volto aqui a reforçar a reunião de oração, por favor. Quem não vem à reunião de oração, seja online, seja presencial, temos 4 reuniões de oração durante a semana, e se ainda não puder nenhuma dessas, telefona a 3 ou 4 pessoas e cria ali uma reunião de oração constante, contínua, em que juntam-se uma vez por semana, ou uma vez a 15 dias. Não interessa, junta-te a alguém, reúne-te com outras pessoas para orar. Isso protege a igreja. Como pastores, nós queremos proteger a igreja, cuidando dos homens, para que os homens aprendam a ser homens e a proteger a própria igreja, a proteger a sua família, a proteger o seu casamento, a proteger os seus filhos e a proteger a cidade onde eles moram. Okay? E aqui temos a reunião de homens, é uma forma de protegermos a igreja. Nós protegemos a igreja nos importando com aquilo que é ensinado e sai daqui. Fiquem atentos ao que nós pregamos. Não recebam tudo assim, sem pensar, sem examinar. Vejam à luz da Bíblia se o que anda a ser pregado é consoante a sã doutrina. Nós protegemos a igreja também por meio da confissão de pecados. Por isso é que todo o culto nós temos um tempo para nós confessarmos o pecado. Porque o pecado destrói a igreja. Porque o pecado permite que relacionamentos sejam estragados, que o diabo trabalhe e bata palmas. Aliás, não precisa trabalhar, nós somos capazes de fazer tudo sozinhos sem o diabo fazer nada. Okay? Então, para protegermos a igreja, precisamos de confessar os nossos pecados. Nós protegemos a igreja lutando contra intrigas, lutando contra murmuração, contra queixinhas, contra pessimismo, contra a disseminação do pecado, contra a preguiça na membresia. Membresia não é só vir aqui à igreja para votar um orçamento uma vez por ano. Membresia é estar ligados uns aos outros com intencionalidade. Já temos falado muito sobre isto. Contra o conformismo, contra o comodismo, contra a avareza, contra a mesquinhez no serviço, contra a mesquinhez nas ofertas, contra a frieza espiritual. É assim que nós preservamos a igreja. Mas a cidade, nós precisamos de proteger a cidade em que nós estamos. Okay? Precisamos proteger a cidade. Como? Primeiro, vivendo uma vida de santidade. Travando o avanço do pecado em nós próprios, para que nós não sejamos mais um contribuinte da maldade que existe na cidade. Então, quando nós somos santos, nós protegemos a cidade do pecado, daquilo que nos compete. Nós protegemos a cidade do reino das trevas, partilhando o Evangelho, para que pessoas sejam transportadas do reino das trevas para o reino da luz.
e começamos a proteger a cidade dessa forma. Todo o egoísmo, para que haja esta proteção, todo o egoísmo deve ser colocado de lado para nós ouvirmos os nossos vizinhos. Sabem aquela vizinha da frente muito chata que gosta sempre de conversar? A André sabe de quem estou a falar. Ouvir os vizinhos. Ouvir os vizinhos. Ouvir o patrão. Servirmos, ajudarmos nas suas necessidades. As pessoas, muita gente vive num inferno. E o único céu que as pessoas podem ter é a nossa intervenção. Isto é proteger a cidade. É trazer o céu ao inferno da vida que é a vida de muita gente. Então tiremos mais o olhar de nós das nossas rotinas automáticas. Coloquemos-las mais atentamente nas pessoas que habitualmente se cruzam connosco. E geralmente são sempre as mesmas, ok? Geralmente são sempre as mesmas pessoas que se cruzam connosco. Só que nós cruzamos por elas sem ter nenhuma intervenção na vida delas. Por favor, intencionalidade. Fiquemos atentos aos dilemas, às lutas, às dificuldades, aos desafios. Todos têm. Porquê é que acham que aquele colega é super amargo, é super mal educado e é a pessoa com quem mais dificuldade tu tens em te relacionar? Se tu fores bem depois, isso já tem acontecido, já tenho conversado com algumas pessoas, eu não estou no mundo do trabalho, eu trabalho na igreja, mas outras pessoas estão e dizem-me, quando nós conversamos sobre isto, depois vem-se a descobrir que aquela pessoa vive num sofrimento muito grande, tem um casamento completamente destruído e por isso transporta toda a sua frustração, não sabe lidar com ela e transporta, projeta para o seu ambiente. E por isso, o teu pior colega pode ser a pessoa que está em mais sofrimento e pode ser a pessoa que mais precisa do céu naquele momento que tu podes trazer. Mas, pensemos especialmente em como proteger os mais vulneráveis. Porque existem vulneráveis na cidade. Temos visto a cidade de Faro, uma das carências principais da cidade de Faro, sociais neste momento, são os sem-abrigo. Ok? Pensemos como proteger os mais vulneráveis. Como proteger crianças com dificuldades. Nós vamos falar a seguir, vai ser apresentado aqui um projeto no qual a nossa igreja quer se envolver, okay? Crescer com amigos. Então precisamos proteger os mais vulneráveis. Aqueles que não têm uma família como a nossa. Aqueles que não têm as ferramentas para saberem, aquelas crianças que não têm as ferramentas para saber como lidar com as suas emoções, como lidar com as suas relações sociais. São as pessoas vulneráveis da nossa sociedade, da nossa cidade. E nós, eu e tu, somos chamados, convocados a proteger todos os vulneráveis da nossa cidade. O Estado tem uma responsabilidade, sim, mas nós, como cristãos, devemos carregar esse peso no nosso coração. Pessoas que já têm estado a fazer trabalho junto aos mais vulneráveis. Existe. Não tem problema nenhum crente se juntar numa associação que não seja de crentes. Porque faz o bem e é só isso que nós queremos fazer, o bem. Testemunhar, evidenciar o amor que nós pregamos por meio daquilo que nós fazemos. Então, ReFood, por exemplo. Temos várias pessoas aqui que trabalham no ReFood. E há outras associações, há outras. Juntem-se, sejam voluntários. Tempo livre. Ajuda diretamente pessoas que tu conheças nessa situação. Ou cria um projeto conjunto. É o que temos estado a fazer. Estamos a criar o Be Alive. Para trabalhar em várias valências. Uma coisa cada vez. A loja social está quase pronta. Queremos começar explicações. Este projeto com a escola, queremos fazer com o Crescer com Amigos. Queremos que seja no mesmo bairro onde vamos estar a ter intervenção com o Be Alive. Para que aquela zona perceba que existe um peso de amor dirigido àquelas pessoas. Um peso e amor nas várias valências. Isto é proteger a cidade. Então nós não podemos viver uma vida de igreja num gueto religioso. Isso não é mais para nós. Nós não queremos ser mais isso como igreja. Jesus edifica a sua igreja. Eu termino aqui. Jesus edifica a sua igreja. Jesus protege a sua igreja. Isto é profundamente doce. Saber que Jesus nos protege. É por isso que é bom ser calvinista. Okay? Porque nós queremos que Deus nos deu a fé, mas que Deus nos vai preservar na fé até o fim. Se temos mesmo esta fé, se nos rendemos mesmo, ajuda com a vara. E o pastor, muitas vezes, para aquelas ovelhas mais ranzizas, como dizem os brasileiros, e foge uma palavra portuguesa agora, partem-lhe as pernas. Literalmente, para quê? Não é para ser mau com a ovelha, é para a ovelha mudar de comportamento, poder andar no trilho. É puro amor. Deus nos disciplina em amor. Deus não é mais o nosso juiz para nos condenar. Ele é o nosso Pai que nos ama e que por vezes Ele age em disciplina connosco para nos fazer caminhar neste trilho. Então Jesus protege cada um de nós, protege a igreja. Vejam como Jesus protegeu a igreja ao longo desta pandemia.
Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para cada um ir viver a sua vida, para cada um se frustrar naquilo que já não funciona mais, nas suas finanças, na saúde. Tinha tudo para dar errado. Como muitas empresas abriam falências, mas a igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo vivo de Jesus. A igreja é o povo de Jesus, por quem Jesus deu a sua própria vida, por quem Jesus continua a dar as suas orações. Jesus intercede pela igreja. Por isso, ainda que o inferno se levante contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra elas. E o movimento é este. Porque as portas do inferno é que não prevalecem contra os ataques da igreja. O reino de Jesus é imparável. O reino de Jesus é imparável. É a vitória certa, a vitória garantida. Imparável. Mais nada nesta vida é imparável. Os Estados Unidos não são imparáveis, está em decadência, o Império Romano não foi imparável, todas as civilizações chegam ao fim. Ninguém é imparável. O reino de Jesus é imparável, completamente imparável. Então precisamos nos juntar ao que Jesus está a fazer, porque essa é a construção que de facto importa. Todas as nossas construções têm que estar subordinadas a essa. Temos que ser seus instrumentos na construção e proteção do avanço do reino. E Jesus vai lutar connosco se nós alinharmos aqui. Junta-te à construção que Deus quer fazer nas várias áreas da tua vida. Deus vai lutar por ti, contigo e para ti. Ok, vamos orar. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Tu, Jesus, e isto é fantástico, porque tu nunca nos deixas sem orientação, sem riqueza de orientação, sem aquele boost nas nossas afeições, no nosso entusiasmo, na nossa motivação. Tu não nos dizes sem o consolo, sem o conforto nos momentos difíceis. Jesus, a prova disso é que tu falas connosco de uma forma tão rica, constantemente por meio da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela construção que tu estás a fazer. Obrigado porque nós fazemos parte do teu reino. Desfrutamos dele. Desfrutamos de alegria, de paz, de perdão, de significado. Acima de tudo, desfrutamos do rei do reino. Desfrutamos da tua presença. E Jesus, ajuda-nos a intencionalmente, sacrificialmente, generosamente, trabalharmos no avanço do reino. Nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade. No nome de Jesus. Amém.